Olá, vamos continuar então o nosso bate-papo sobre o despertar espiritual. E hoje nós vamos falar um pouquinho desse tema do saindo do esconderijo e vamos ver o que é isso. Mas antes disso, só repetindo o que eu tenho falado em outros vídeos, de que muita gente pensa que espiritualidade é coisa da pessoa que está com a cabeça no mundo da lua ou no além, e é exatamente ao contrário. Espiritualidade é viver a verdade. Quem está com a cabeça no mundo da lua e no além é quem vive acreditando que o mundo criado pelo próprio ego, ou então a realidade dos nossos cinco sentidos, são a realidade verdadeira. Então, quem vive no além é quem vive para o ego e está dormindo, de acordo com o conceito de espiritualidade. Repetindo também, comparando com o sonho, quando estamos dormindo e sonhamos, nós acreditamos que o nosso sonho seja real, até no momento que a gente acorda. Quando nós acordamos, nós identificamos, olha, aquilo lá era um sonho. E da mesma forma acontece quando temos o despertar espiritual e descobrimos que a vida que estávamos levando era uma ilusão, chamada do sonho de Adão. Então, o despertar espiritual, a espiritualidade é viver a verdade. Numa palestra de um professor espiritual norte-americano chamado Ayada Shanti, numa palestra, conversando sobre a verdade e no contexto da vida após o despertar. Então ele solicitou à plateia que considerasse as seguintes questões, que aqui eu falo para vocês, para nós refletirmos sobre isso. Como seria se não evitássemos nada que soubéssemos ser verdadeiro? Ou seja, como seria se evitássemos nada que soubéssemos ser verdadeiro? Como seria se saíssemos do esconderijo em todas as áreas de nossa vida? Se deixássemos, portanto, de esconder muitas coisas que escondemos, como seria? Como seria se parássemos totalmente de nos evitar? Porque isso literalmente a vida desperta. Então, são questões bem interessantes. E resumindo tudo, como seria se vivêssemos a verdade e parássemos de mentir ou de nos esconder atrás de uma máscara? E aí, falando isso, na palestra, no outro dia desse encontro, que era um retiro, um senhor que tinha uns 50, 60 anos, levantou a mão e disse algo bem interessante. Ele disse: ontem à noite ouvi sua palestra sobre a verdade, sobre a veracidade, sobre ser honesto, sobre ter a disposição de encarar a si mesmo como é, sem se esconder em alguma realização passada. Minha esposa e eu estamos à beira do divórcio há um bom tempo. Quando voltamos para casa ontem à noite, depois da sua palestra, simplesmente nos sentamos e começamos a falar a verdade um para o outro. Começamos a falar o que era verdadeiro
para cada um de nós. E ele seguiu contando que não foi como em outras ocasiões, quando costumavam falar a verdade um ao outro, que era mais uma tentativa de convencer ao outro da verdade. Não tinha a ver com estar certo e o outro estar errado. Era simplesmente dizer a verdade, muito simplesmente. Tratava-se então de confessar exatamente o que eles tinham vivenciado por um longo tempo, admitindo o fato de que se sentiam separados e distantes um do outro, confessando os muitos segredos que os faziam se sentir separados e isolados. Na verdade, nós simplesmente nos sentamos e falamos a verdade um para o outro. Ele disse. Eu dizia a verdade e então permitia que a minha esposa dissesse a verdade. Então eu dizia a verdade, não querendo convencê-la que eu estava certo e ela errado. Eu simplesmente dizia a verdade. Era uma espécie de confissão, e a esposa também. O homem afirmou que ele e sua esposa não estavam processando alguma coisa ou tentando chegar a conclusões, só estavam saindo do esconderijo. Então, esse fato ele é um divisor realmente de águas na nossa caminhada espiritual. E um fato importante, então, é que mesmo as pessoas que tiveram despertares profundos, a maioria tem medo de ser verdadeira, de realmente ser honesta, não apenas um com os outros, mas também consigo mesmas. Mas por que isso? Por que esse medo da verdade, de ser honesto? Porque a maioria das pessoas pensam que se fossem verdadeiras e totalmente sinceras e honestas, não seriam capazes de controlar ninguém. Não podemos controlar alguém com quem somos sinceros. Só podemos controlar as pessoas se contamos meias verdades, se aparamos o que é verdadeiro. Quando falamos a verdade total, nosso interior, de repente, está no exterior. E não há mais nada oculto para a maioria dos seres humanos. Expor-se tanto assim causa um medo incrível. A maior parte das pessoas caminha por aí pensando: meu Deus, se alguém pudesse olhar dentro de mim, se alguém pudesse ver o que está acontecendo aqui dentro, quais são os meus medos e quais são as minhas dúvidas, o que eu realmente percebo. A pessoa ficaria horrorizada. A maioria das pessoas está se protegendo. Elas seguram muitas coisas e não vivem uma vida honesta, uma vida verdadeira, sincera, porque se fizer isso, na cabeça deles não teriam mais nenhum controle. Claro, elas não têm controle de forma alguma, mas perderiam a ilusão do controle. A maioria das pessoas não passa pela infância sem ter várias experiências de se sentirem machucadas por dizer a verdade. Ao longo do caminho, alguém lhes disse: você não pode dizer isso, ou então você não deveria dizer isso,
ou isso não foi apropriado. E como resultado, boa parte de nós tem um condicionamento profundo, subjacente, que nos diz que ser apenas quem somos não é bom. Nós fomos condicionados a acreditar que existem momentos em que é bom ser sincero e honesto, mas que há ocasiões em que não convém ser verdadeiro e nem honesto. De fato, a maioria dos seres humanos tem uma impressão, não só em sua mente, mas em seu corpo e em suas emoções, de que se forem honestos, se forem verdadeiros, algo de ruim irá acontecer. Alguém não vai gostar disso. E eles temem não ser capazes de controlar seu ambiente se disserem a verdade. Porém, dizer a verdade é um aspecto do despertar. É uma característica do despertar. A verdade é um padrão elevado, não é uma brincadeira. Dizer o que é verdadeiro dentro de nós não é falar o que pensamos. Não se trata de dar a nossa opinião. Não tem a ver com despertar ou simplesmente despejar um lixo de nossa mente em outra pessoa, tentando convencer que nós temos razão. É nada disso. Tudo isso é ilusão, é uma distorção, é uma projeção. A verdade não está em descarregar nossas opiniões sobre alguém. Isso não tem a ver com a verdade. A verdade não é falar de nossas crenças e a respeito das coisas. Isso não tem nada a ver com a verdade. No fundo, essas são formas de nos escondermos da própria verdade. A verdade é bem mais íntima do que isso. Quando falamos a verdade, há o sentido de confissão. Não me refiro à confissão de algo ruim ou errado, mas à sensação de sair completamente do esconderijo. A verdade é uma coisa simples. Dizer a verdade é falar a partir de um senso de total e absoluta desproteção para poder expressar essa verdade. Precisamos enxergar a nossa estrutura de crença pessoal que nos diz: não posso fazer isso. Quais são exatamente as estruturas de crença que o fazem entrar na dualidade, nessa questão do ego e do seu eu verdadeiro, e, obviamente, entrar nesse conflito que o faz ficar escondido? Só então é possível dizer a verdade, quando saímos desse esconderijo. Só então é possível dizer a verdade e viver a verdade. João 8, 31, 32, Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A verdade, dizer a verdade, viver a verdade, faz parte do despertar. Que Deus nos abençoe com a graça desse entendimento e de colocar em prática no nosso caminho da verdade e da vida. Um grande abraço no coração.